Deus manda dizer para você meditar mais na palavra dele. Porque você fica aí lendo vários livros, mas o livro mais importante para a sua vida, você não lê. Você não busca conhecer a palavra de Deus. Lembre-se que Jesus venceu os argumentos de Satanás no dia da tentação, antes da crucificação. Venceu com argumentos de passagens bíblicas. Né? Em Lucas 4, versículo 1 e seguintes, diz: E disse-lhe o diabo: Se tu és filho de Deus, dize a essa pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então, queridos, temos que meditar na palavra de Deus dia e noite. Porque o próprio Jesus, o nosso Salvador, ele nos ensinou que temos que estarmos afiados na palavra de Deus para vencer os argumentos que Satanás lançar contra a nossa vida. No livro de Provérbios, capítulo 30, versículo 5 diz: Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. A palavra de Deus é o escudo que o cristão tem a seu favor. Toda vez que Satanás se levantar argumentando algo contra a sua vida, muitas das vezes você aí fica querendo fazer um jejum e vem aquele pensamento: não vai resolver não esse jejum. E o Espírito Santo ali ministrou no seu coração: faz o jejum que Deus vai resolver essa situação para você. E aí você prefere ouvir a voz do maligno, né? Quando ele diz que não vai resolver. Então Deus manda te dizer: medite na minha palavra, minha filha. Medite na minha palavra, meu filho. Porque Jesus, aquele que deu a vida por vocês, ele deixou o exemplo para meditar na palavra, para vencer os argumentos de Satanás. Muitas das vezes são pensamentos que você percebe que são pensamentos intrusos, quando você vai tomar uma decisão importante na sua vida, onde o Espírito Santo está ali tentando te direcionar para o caminho de Deus. E aí vem os pensamentos intrusos de Satanás para tentar destruir aquilo que Deus tem para você. Meus irmãos, se a gente não meditar, se a gente não se apegar e não confiar na palavra de Deus, seremos vencidos por Satanás. Eu me lembro bem que eu fiz um jejum de 3 dias com minha filha, quando eu estava prestes a comprar a tão sonhada casa própria. E no jejum o Senhor respondeu para mim: quando chegar a hora, o Senhor, farei acontecer. E o Espírito Santo ministrou o meu coração para eu falar com minha filha: vamos orar aqui agora, entregar esta causa na mão de Deus. Naquele momento ali do jejum, me veio essa lembrança que a gente tem que confiar em Deus, ainda que os nossos olhos vejam algo maravilhoso. Mas se Deus disser que não é para você aquilo, você tem que confiar em Deus, porque Deus sabe o que os seus olhos não veem. Deus vê. Deus ouviu e ouve o que você não ouve. E eu me lembro bem que quando eu estava prestes para comprar minha casa própria, se eu não tivesse confiado em Deus, eu tinha feito uma grande besteira. E Deus me deu um grande livramento. E eu tenho até o testemunho no canal, para quem quiser ver ou rever, né? Que eu tinha encontrado um apartamento ótimo, né? Dentro das minhas condições para comprar. E quando eu vi aquele apartamento, eu falei assim: Deus, se não for da sua vontade, não deixa eu fechar negócio. Porque eu já tinha conversado anteriormente com Deus, né?
no jejum, eu fiz esse propósito com Deus. O jejum para quebrar toda a cilada do inimigo. O jejum foi para selar ali que eu confiava no Senhor. E ele me respondeu: quando chegar a hora, eu, o Senhor, farei acontecer. Ou seja, ia ser conforme a vontade dele. E quando eu estava ali prestes a assinar aquele contrato, o proprietário do imóvel não assinou o contrato, ele desistiu da venda. No momento que nós íamos ali assinar a escritura pública. E eu agradeço tanto a Deus por isso. Porque quando eu cheguei em casa, Satanás veio lançando dardos inflamados na minha mente. E eu sentindo a presença ali, quando eu fui dormir. Ele dizendo que eu era amaldiçoada, que eu não ia ter uma casa própria. Mesmo tendo dinheiro, eu não ia comprar casa. E naquele momento eu repreendi ele em nome de Jesus. Eu falei, eu te repreendo em nome de Jesus, que eu sei que é você que está aí, lançando esses pensamentos. Eu confio no meu Deus, porque esta causa eu coloquei nas mãos do meu Deus. Se ele não deixou eu fechar negócio, aquele homem desistiu, é porque tem algo melhor para mim. E aquele apartamento realmente não era a escolha certa para mim, meus irmãos. Aquele apartamento ia ser uma dor de cabeça para mim, porque era longe de ponto de ônibus, longe de mercados. Era um lugar que alaga, né? Que a água, quando chove, desce. É muito deserto, né? Para minha filha que tá estudando e pega ônibus e chega em casa quase 10 da noite. Então aquilo ali ia ser um tormento para mim. E eu tava conversando com minha filha. Imagina eu ter que sair todo dia de noite para ir buscar você no ponto de ônibus. Ia ser um tormento para mim. Então Deus não deixou. E 2 dias depois, quando aquele homem não aceitou fechar negócio comigo, surgiu um outro apartamento, porque eu tinha feito também um pedido a Deus que Deus falasse comigo, né? O nome da corretora. Tá o testemunho total aí no canal. E até o nome da corretora o Senhor me falou no sonho, para que eu procurasse ela. Eu não conhecia essa mulher. Então Deus é maravilhoso, meus irmãos. Temos que confiar em Deus, porque Satanás ele lança argumentos que você menos espera. E que você pode até concordar com ele, de princípio. Mas se você conhecer a palavra de Deus, você meditar na palavra de Deus, você vai perceber que os argumentos são de Satanás. E você vai repreender em nome de Jesus. Todo argumento contrário à vontade de Deus e à palavra de Deus, você vai repreender em nome de Jesus. Toma posse dessa palavra para a tua vida, meu irmão. Toma posse dessa palavra para a tua vida, minha irmã. Em nome de Jesus. Amém?